Preste muita atenção. Olha o que diz aí no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Leia bem alto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, e era este homem íntegro, reto e temente a quem? E o quê? Se desviava do mal. Jó andava na verdade. Ele se desviava das coisas erradas. Às vezes parece que se você fizer o que é errado, você vai lucrar mais, você vai ganhar mais, você vai se dar bem. Você se dá bem no momento, mas a conta chega. Não vale a pena. Com Deus o que você faz é tudo mais difícil. Porque você falar a verdade num mundo que vive na mentira, é você ir o quê? Na contramão. É verdade ou não é? Mas quando você faz isso, você está com Deus, você está na luz, você está seguro. Quando você anda na luz, você anda seguro. Agora no escuro, você pode estar dentro do seu quarto, que você conhece. Quem já acordou de madrugada aqui e se bateu nos móveis por estar a luz apagada? Mas você não conhece o teu quarto? Mas sem luz, não adianta, meu amigo. Você pode ter a melhor visão do mundo. No escuro você não enxerga nada. E tem gente assim, ela tem capacidade, ela tem curso, ela tem formação, ela tem estudos. Mas não adianta. Ela está sem rumo, igual a pessoa no escuro. Não sabe se eu vou para cá, eu me bato, se eu vou para... Está entendendo? A luz de Deus é para quem anda na verdade. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E diz assim, ó, agora vamos lá no capítulo 2, versículo 8 e 9. E diz assim: mesmo ele sendo um homem íntegro e reto, o que aconteceu? Deus permitiu o mal tirar tudo que ele tinha conquistado. Psiu. Quem aqui já perdeu alguma coisa na vida? Hoje é o dia da restituição, não é? Quem já perdeu algo? Você que nunca perdeu nada, não sei que planeta tu vive. Todo mundo já perdeu, ou oportunidade. Às vezes você tentou um projeto que deu errado e você diz assim: poxa, perdi quantos anos de vida que eu dediquei nisso, quanto tempo que eu dediquei nesse casamento e foi tudo perdido. Muita gente fala isso, não é? Quantos anos eu dediquei nessa empresa, agora foi tudo por água abaixo. Psiu. Ninguém gosta de perder. Nem de brincadeira. Você gosta de perder? Eu joguei uma vez xadrez e eu saía morto de cansado quando eu jogava xadrez, porque eu me dava uma raiva de perder e eu ia ficando tenso, aquela agonia, que eu saía aqui, ó, parecia que eu estava, nossa, arrebentado de cansado, porque dá raiva de perder, é ou não é? Nem de brincadeira a gente gosta de perder. Então imagina na vida real, ninguém gosta. Mas todo mundo aqui vai perder. Ou hoje ou amanhã. Perdas são o quê? Não tem como evitar. Uma coisa é perder, outra coisa é ser derrotado. Derrotado você não pode aceitar. Agora tem perdas que lá na frente você vai ver que foi o quê? Foi para o teu bem. O Bruno e a Isadora, ele teve que abrir mão de um contrato milionário. Ele teve que perder para agradar quem? Mas Deus deixa na mão? Deus deixou ele desamparado? Hein, gente? Não. Com Deus você não perde. Com Deus você pode ter derrotas temporárias, mas não ser fracassado, não ser derrotado na vida. Isso jamais. Mas todo mundo vai estar sujeito a perder algo. E nessas perdas você não pode se perder. Porque se você não estiver bem na sua fé, quando algo dá errado, você o quê? Joga a toalha, você chuta o pau da barraca, você troca os pés pelas mãos. Por quê? Porque você não está bem espiritualmente, você não está bem estruturado na sua fé. Agora, quando você está bem estruturado na fé, olha o exemplo. Quem sabe do que aconteceu com a Igreja Universal lá na Angola? Quem sabe da história? Lá na Angola, o país é complicado, as leis lá. E teve um grupo de pessoas que conseguiu lá manipular
as leis e tomou a igreja. A gente ficou durante 2 ou 3 anos fazendo reuniões com o povo na rua. A gente perdeu todos os templos da igreja. A igreja não é de Deus? E por que Deus permitiu? Porque Deus permite lutas para você que é de Deus. Não é tudo o quê? Porque olha para mim aqui, ó. Você quer que o seu filho seja forte ou fraco? Eu não ouvi. Como que você vai tornar ele uma pessoa forte? Dando tudo o que ele quer? Se você faz isso, você está formando uma pessoa fraca, que não vai saber ouvir não no amanhã, que amanhã depois ele não vai ter estrutura para perder. Deus, para formar uma pessoa forte, para Deus dar algo grande, Ele permite, sabe, a coisa dar errado, o vento contrário. Ele permite situações difíceis que vai exigir de você, de mim, de cada um de nós o quê? Força, garra. Você vai ter que lutar, você vai ter que dar o melhor de si, o máximo de si. Você vai ter que segurar o rojão na mão e crer que ele não vai o quê? Que ele não vai explodir. Confiar em Deus. E a gente confiou. E Deus deu uma direção ao bispo. E o bispo orando. O presidente, o mesmo que tirou tudo lá da gente, falou assim: olha, Deus tocou em mim aqui. O cara não é da igreja, mas o cara chamou um membro da igreja lá, que era advogado, e falou assim: eu quero falar com o teu bispo. Aí chamaram o bispo, ele falou: ó, Deus tocou em mim aqui, e eu não quero problema com esse teu Deus não. Eu vou devolver tudo para vocês. Aí como que é, embaixador, né, lá do país, veio visitar esses dias atrás aqui o templo, pediu para falar com o bispo e falou: não, eu queria conhecer a casa do Deus de vocês aqui. Você está vendo? Deus permitiu, e a gente lutando, e a coisa parecia que cada vez estava o quê? Pior, cada vez mais difícil. Mas a glória de Deus agora está resplandecendo lá naquele país. Por quê? Porque ali separou quem era palha de quem é trigo. Separou aqueles que realmente tinham vida com Deus e aqueles que não tinham. Tirou do nosso meio aqueles que não suportavam o quê? O fogo da perseguição. E ficou gente... Imagina um nível de cristão que tem lá agora. É um outro nível. É ou não é? É gente que suporta a luta e permanece com Deus. É gente que suporta a guerra e não arreda o pé de Deus. É esse tipo de cristão que Deus quer. Porque para Deus, qual é o seu nome? Sandro. Sandro, para Deus te dá tudo. Qual a dificuldade? Para Ele não é nada. Então por que Ele não dá? Porque Ele tem que preparar você. Você tem que ter os princípios de acordo com Deus. E vida financeira não é só você ser da fé, não. Não é só você ser de Deus, não. Porque tem muita gente de Deus que vive na miséria. Tem ou não tem? Tem muita gente que é de Deus e vive na pobreza. Você tem que ter princípios que te levam a prosperar. Princípios que te levam a enriquecer. Está compreendendo? Princípios. Se você não tiver princípios que te levam a prosperar, que te levam a vencer, você vai ficar enxugando gelo, nadando e morrendo aonde? Morrendo na praia. Trabalhar, mas não é só trabalhar na força do braço. Você tem que pedir para Deus o quê? Ideias. Deus trabalha com ideias. Deus fala no pensamento. E quando Deus dá uma direção, uma ideia, você viu os testemunhos aí. Deus deu a ideia para um, pediu as contas, teve coragem de pedir as contas e o quê? E começar do zero. O outro teve coragem de pedir as contas e começar lá com um maquinário, é ou não é? Pequenininho. E foi crescendo. Quando Deus fala, Ele te dá coragem para executar. Agora, se você só trabalha na força do quê? Quando que tu vai vencer? Igual uma senhora lá no templo. Ela falou assim: pastor, eu estava devendo para um agiota lá no interior, agora não lembro o nome da cidade. Ela disse: eu não estava conseguindo pagar. E ele pegou e ligou para mim e falou assim: olha, eu sei onde a tua filha estuda. O que ele quis dizer em outras palavras? Ameaçando. Aí ela chegou na reunião, tem aí o pastor, os papéis, os 3 pastores, vem aqui. Aí ela chegou na reunião, e eu falei assim: presta atenção, você tem que dar uma de louco.
Você tem que dar uma de doido. Vai lá no agiota e diga assim: ô fulano, presta atenção, não vou te pagar não. Eu já te paguei, juro demais. Se você quiser eu te dou tanto e acabou. Ah, vou te matar, então mata, que aí você não recebe nada mesmo. Eu falei desse jeito. O que a mulher fez? Eu chorei de rir. Depois eu vou mostrar o testemunho essa semana. Não esquece. Ela disse assim que ela pegou o telefone e ligou para ele: presta atenção, vou te passar um papo reto aqui. Eu disse: papo reto, senhora? Papo reto é o quê? Hã? Um papo reto é direto, é? Eu vou falar direto. Ela disse: eu não quero mais que você fique me perturbando. Eu não quero mais que você fique ligando para mim. Quando eu tiver dinheiro eu vou te pagar. Você está entendendo? O cara: não, calma, dona fulana. Esqueci o nome dela. Aí o que aconteceu? A vítima se tornou o quê? Se colocou por cima. Aquela fraqueza saiu. O que aconteceu? Ela teve tempo, ela falou assim: ó, quando eu tiver eu vou te pagar. Ela levantou o dinheiro, foi lá, tudo numa bolada e pum. Passou uns dias, ele ligou para ela: olha. Ela: o que você está me ligando? Não, só estou te ligando para pedir uma oração. Porque eu estou doente aqui no hospital e eu sei que tu está indo na igreja. Olha a diferença. Você não pode se diminuir não, gente. Se você não está negando, se você não está se esquivando, você não é caloteiro, você não é mal pagador. O caloteiro é aquele que sabe que deve e diz assim: eu não estou nem aí, eu não vou pagar. Aquele que nega. Mas se você não está negando, você às vezes vai passar por momentos de aperto, momentos difíceis. Até os grandes empresários passam. Está compreendendo? Mas você tem que ter a cabeça no lugar. Você não pode, qualquer pressão que você passa, você entra em parafuso. Você quer vender patrimônio, quer vender casa, quer vender isso, para se desfazer, para se livrar daquela pressão. Não, você tem que saber suportar pressão. Porque quanto mais você subir, mais pressão você vai enfrentar. Jó perdeu tudo a ponto de ficar sentado lá na cinza. Olha só, dá aqui para mim. Tem 3 agiotas aqui, ó. Qual desses aqui é o pior? O que você acha? O do meio tem cara de agiota, é? Se eu ganho, preste atenção, se eu ganho 5 mil e eu devo 5 para cada um, eu estou devendo 15. Quando que eu vou me livrar desses agiotas? Humanamente falando. Quando? Boa tarde, gente. Tem gente dormindo que está respondendo boa tarde. Quando que eu vou me livrar deles? Gente, como que eu vou pagar com 5 mil se eu devo 15? Pensa, usa moringa, vamos lá. Eu só tenho 5, mas eu estou devendo 15. E todo mês é uma... Fica mais perto aqui, agiota. Aquele ali está meio já querendo abandonar a dívida. Eu estou devendo 15. E aí? Aí eu ganho um salário de 5, eu chego aqui, ó. Um pouquinho para esse de juro, um pouquinho para esse e um pouquinho para esse. Estou liso de novo. Agora eu vou trabalhar o mês inteiro para eles. Para pegar aqui e volta de novo, um pouquinho de juro para esse, um pouquinho de juro para esse, um pouquinho para esse. Aí trabalho o mês inteiro de novo. Quando que eu vou me livrar desses agiotas? Boa tarde. Se você não tiver foco, igual o rapaz falou, foco, você nunca vai sair da mão do agiota. Você tem que ter peito para chegar e dizer: presta atenção. Qual que é o pior aqui que vocês falaram? O do meio? Tá feio, hein, Fabiano? Então, se esse aqui é o pior, eu vou chegar nesse aqui e falar: ó, esse mês não vou te dar nada. Eu não tenho como te dar. Tá entendendo? Mas eu vou te pagar tudo que eu te devo. Fala firme. Ora antes de falar com ele, que Deus vai tomar a frente. Quando você ora, Deus vai na frente. Ou então para que serve a fé? Então para que serve Deus? Não é para esses momentos? E eu chego nesse e falo também: ó, presta atenção, não tenho nada para te dar esse mês, só o mês que vem. E aí eu pego o que eu ia dar para os dois e falo: presta atenção, eu te devia 5, né? Mas só de juro eu já te paguei 7, já passei do que eu devia. Se você quiser tá aqui 3 para quitar, senão eu não vou te dar nada. E aí? Aceito. Então acabou. Me livrei do pior. Pode sair fora, sai da minha frente que eu não quero nem te ver. Quem entendeu?
Mas a pessoa às vezes está tão atribulada, ela deixa o problema do lado de fora entrar e sabe, ela fica perdendo a paz. E aí ela fica desesperada. E aí o camarada sabe que a pessoa está desesperada, bota mais uma pressãozinha. A pessoa sai vendendo, sabe, a preço de banana, aquilo que ela levou anos para conquistar. Você não se desfaz de bens para pagar dívida não, gente. Dívida você negocia, você não está negando. E aí vai no outro, pum, mata esse outro aqui também. Quem compreendeu? É focar uma de cada vez. Não adianta ficar enxugando gelo, dando um pouquinho para cada um, um pouquinho para cada um. Você vai morrer nessa vida e não vai sair disso. É igual uma roda gigante. Obrigado, pastores. Leva para lá junto. Você está compreendendo? Jó estava naquela situação, sentado na cinza, no fundo do poço, perdendo tudo. Olha o que ele disse aqui, ó, no capítulo 22. Coloca aí para mim, por gentileza. Coloca aí. Se te voltares, leia bem alto. A quem? Peraí, gente. Se você se voltar para quem? Deus pode tudo. Repita isso, por favor. Você crê mesmo nisso? Então não tem problema que você esteja enfrentando aqui que Deus não possa resolver. Para de olhar para o tamanho do problema. Tem gente que ela só fica assim olhando para a situação. E cada vez a sua fé vai o quê? Vai afundando mais. Olha para Deus. Tira os olhos do problema. Você não é uma pessoa, você não vai ter amnésia de esquecer. Mas é você decidir não ficar olhando. Se eu não posso resolver agora, eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou deixar minha cabeça leve para que eu consiga trabalhar, é ou não é? E fazer a coisa andar. E ele diz assim: se te voltares ao Todo-Poderoso, você será o quê? Se você afastar a iniquidade da sua tenda e deitares no pó, o quê? O teu tesouro, e o ouro de Ofir, aonde? Então, se você fizer isso, o que vai acontecer? O Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Olha para mim. Quando o Bruno abriu mão daquele contrato milionário, o que ele fez? Ele deitou no pó o ouro. Ele abriu mão do ouro, em outras palavras, para se apegar ao Todo-Poderoso, para fazer de Deus o tesouro maior. Não é você jogar no rio o teu ouro, o teu dinheiro. É você não ter o coração nesse dinheiro. É você não ter o coração no ouro, mas em Deus. Quem não está entendendo nada faz assim. Então, ainda bem que vocês estão ligados, hein? É você colocar Deus como o seu maior tesouro, acima de tudo. Aí Ele vai ser o teu tesouro e a tua prata escolhida. Porque então, olha que forte agora o versículo 26. Porque então, o que vai acontecer? Te deleitarás no Todo-Poderoso, levantarás o teu rosto para Deus, orarás e Ele. Tem gente que fala assim: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me vê, Deus não me escuta, não é possível. Deus ouve sim. Mas enquanto a tua confiança estiver na prata, no ouro, se alguém chega para você e diz assim: olha, eu tenho algo para você, mas é segunda-feira, 8 da noite, e você vira as costas para Deus aqui, para ir atrás do dinheiro, então a tua confiança está mais no dinheiro do que em Deus. Ah, pastor, mas se eu não for, eu vou perder o contrato. Se é para você, quem vai tirar de você? Você não crê que Deus está no controle de tudo? Então se é teu, vai vir. Está compreendendo? Os maiores empresários que nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus são empresários que às vezes na hora de vir para a reunião, eles contaram vários testemunhos assim. A pessoa chega: eu só posso ir esse horário. Não, esse horário eu não posso, tenho um compromisso. E eles deixam de lado e vêm buscar Deus. No outro dia a pessoa está lá. Vamos fechar. Está entendendo? Porque Deus não falha. Eu duvido você fazer algo para honrar a Deus e Ele deixar você na mão. Só se Ele fosse menor do que você. Só se Ele fosse menor do que você. É ou não é?
E ele diz assim, ó: orarás e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Agora leia bem alto isso aí. Determinarás tu, você que vai determinar algum negócio. E o quê? E ser-te-á firme, e a luz. Fica de pé por gentileza. Diga: a luz vai brilhar no meu caminho. Não, desanimado não vai, fala forte. Se você andar na verdade, como Jó andava, Deus restituiu tudo em dobro o que ele tinha. E olha o conselho que ele dá aqui: se você se voltar para Deus, você será edificado. Não importa se o teu castelo desmoronou, Deus tem poder para quê? Para edificar. Não importa, você pode estar no pó, na cinza. Está compreendendo? E a Bíblia diz que Deus nunca dá na mesma medida, né? Você vê que o menino deu 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou, e sobrou quanto? 12 cestos. Nunca é na mesma medida, sempre é mais, sempre é mais. Sim ou não? Jó perdeu tudo, Deus deu o quê? O dobro. Nós vamos clamar agora. E se você perdeu a fé, tem gente, eu sei que você chegou aqui, sabe, e você ouve a gente falar assim, parece que está muito distante. Você fala assim: o pastor fala isso porque ele não sabe como que é aí fora, a guerra que eu vivo. Eu não nasci sendo pastor. A gente já viveu aí fora. Eu já falei aqui, quando eu conheci minha esposa, a mãe dela estava devendo 2,5 milhões. Perdeu um prédio com 21 apartamentos, perdeu o mercado de 25 anos, perdeu padaria, perdeu restaurante, e o pai dela entrou debaixo de um caminhão com o carro. E caíram no dia do enterro, ao redor do caixão, estava lá a gente assim, no ouvido da minha sogra: ô Helena, eu tinha uns negócios para resolver com o Cid, queria ver quando que eu posso passar lá. Ser humano, gente, ele não tem dó, ele mete o pé no pescoço, está entendendo? Ele não quer saber, não quer saber da tua dor, ele quer saber se você tem resultado. Ninguém quer saber da tua dor, do teu problema. O único que se preocupa com a tua dor é Deus. Mas você vê, e eu lembro, a Carol está ali, minha esposa, ela não me deixa mentir. Eu falei assim, eu queria já fazer a obra de Deus no altar. Eu falei: eu só vou para a obra o dia que Deus mudar a vida da senhora, porque eu não posso pregar para as pessoas aquilo que nem na minha família acontece. Foi 4 anos e meio. E eu fui várias vezes entrevistado pelo bispo e nunca vinha para a obra, para ser pastor. Mas a gente resgatou 300 e poucos cheques que ela tinha sem fundo na praça, duplicatas, precatórias. A gente resgatou duplicatas, né? Que ele trocava na factory. Quem sabe o que é factory? Ele trocava, e o dono da factory estava cobrando quase 2 milhões. E Deus, a gente orando de madrugada e fazendo o propósito, Deus colocou a mão. O camarada teve que devolver tudo e ainda ficou devendo para a gente. Essa ousadia que eu falei para você aí, eu falei uma vez para ela: vamos lá. Ela devia na fábrica lá que vendia frango congelado. Eu falei: vamos lá. Eu fui junto com ela. Ela tinha uma Meriva. Na época a Meriva valia uns 30 e poucos mil. E ela devia 50 e pouco lá na granja. E a gente fez uma proposta: ó, se quiser, a gente dá Meriva para morrer a dívida. O cara falou: não, tá maluco, essa Meriva vale 30 e pouco, vocês me devem quase 60. Aí a gente virou as coisas: não, pensa aí, se quiser, fomos embora. No outro dia o cara: ó, vem aqui, eu falei com o pessoal aqui, eles vão aceitar. Não, agora a gente só aceita se for morrer a dívida e vocês ainda devolver 5 mil de frango. É verdade. Pô, se eu tenho Deus, diga: com Deus eu determino. Coloca o último versículo aí. Determinarás tu. É você que determina o que você quer que aconteça. Se você determinar que você vai andar de Fusca a vida inteira, vai ser de Fusca. Nada contra ter um Fusca, tá, gente? Mas se você determinar que vai andar de carro importado,
é a tua visão. O cego, quando Jesus estava passando, e o cego podia pedir o que para Jesus? Esmola. Mas ele disse: eu quero ver. O tamanho do seu pedido mostra o tamanho da sua fé. Porque eu não vou pedir algo para o meu pai que eu sei que ele não tem condições de me dar. Verdade ou mentira? Agora, se eu sei que o meu pai é grandão, não tem limite. Deus é grande.